verso 17 diz assim, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ele diz bem claro para João o seguinte, eu sou Deus. A expressão em grego, normalmente alfa e ômega, nesse caso foi mudado para protos e escatós. Protos, primeiro, e escatós, de escatologia, último. Ele fala, João, eu sou o que dá origem e que dá fim. Eu começo e termino. A criação nessa terra começou comigo e ela vai terminar comigo. A nova criação começa em mim e não tem fim. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o princípio de todas as coisas. E eu dou fim a todas as coisas. Então, ele está dizendo com isso, ele está trazendo para si, diante de João, a ideia da sua divindade. Se alguém duvidou, e como duvida hoje, sobre a pessoa de Jesus, como os testemunhas de Jeová e como tantos outros aí, tantas heresias, Jesus fala, eu sou Deus. Ele usa o mesmo título para dizer, eu sou o começo e o fim. Eu não tenho eu sou começo e fim no sentido de que eu dou começo e termino as coisas, não que ele tem começo, ok? Normalmente as pessoas querem manipular o texto para falar, ó, tá vendo? Jesus não pode ser Deus porque ele teve princípio. Ele não está dizendo que ele teve origem. Ele está dizendo que ele é o começo porque ele disse, não existia nada, ele fala, haja luz. Ele é o princípio disso. Em João, capítulo 1, versículo 3, fala, sem ele, todas as coisas foram feitas para ele. Em Colossenses, capítulo 1, e João vai falar que por meio dele, para ele, tudo existe. Então ele é o princípio. E tudo caminha para ele. Todas as pessoas, qual é o fim? As pessoas vão estar diante dele. E lá naquele dia, vão ser lançadas no lugar de juízo. Ele é o fim. Tudo começa e tudo termina nele. A última parte desse texto, então, é que nós e todos vão saber sem dúvida quem Jesus é. Ele é Deus, embora as pessoas discutam sobre isso, ele fala isso. Em segundo lugar, vai mostrar claramente que a cruz existiu. Ele fala, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Aquele que vive aí é uma expressão na língua grega para dizer assim, eu sou autoexistente, eu sempre estou vivo, eu sempre existi. Eu morri na esfera humana, mas eu sempre existi. Tanto que ele diz, eu estive morto. Quando ele fala estive morto, ele está trazendo luz aqui a ideia de que a cruz existiu. Muitas pessoas dizem, a cruz é uma ficção. Isso não aconteceu nada. E Jesus fala, olha, existiu. Eu sou aquele que estive morto. Se você pegar o Alcorão, e for ler o Alcorão diz que o Alcorão acredita em Jesus, um Jesus diferente do que nós cremos. Eles acreditam na história de Jesus, mas falam quando Jesus chegou na cruz, Jesus não é Deus, é só um homem, um bom exemplo a ser seguido, mas quando ele estava na cruz, ele prestes a desfalecer, houve um truque, os seus discípulos colocaram outra pessoa na cruz e tiraram Jesus. Então quem morreu na cruz não foi Jesus. Mas Jesus fala da boca dele. E qualquer muçulmano e qualquer outra crença deveria saber isso. Ele falou, eu estive morto, eu morri mesmo. Tem grupos que defendem que Jesus não morreu, ele desfaleceu, ele desmaiou na cruz e foi colocado, depois de estar muito machucado, foi colocado numa tumba fria. Quando colocaram ele na tumba fria, ele despertou. Também estava frio lá dentro, né? Quem não despertaria assim? Esse tipo de bobagem, gente, como é que ele despertou? Veja a diferença entre João e ele. João fala, caí como um morto. Jesus fala, estive morto. Tem diferença ou não? Qual é a palavrinha que é diferente aqui? Ele não fala, estive como um morto. Ele fala, eu estive morto. A cruz existiu, é um fato, é história. Creia ou não, está aí. As pessoas quando morrem, e naquele dia elas se tornam teólogas. Todo mundo que você pensa que é ateu, que fala que é ateu e tal, morreu. No segundo seguinte, passa a ser teólogo. Sabe mais teologia que eu e muita gente aí. Descobre que Deus existe, que o inferno é real, que não tem volta. Teologia prática, na hora. Já é diplomado. Morreu, descobre imediatamente. É assim a dinâmica da vida. Muitos estão preocupados, onde vão estar? O que vai acontecer comigo? Onde eu vou morrer? A pergunta não é onde ou como você vai morrer, é onde você vai estar no segundo seguinte. Quando você fechar os olhos aqui e você abrir os olhos do outro lado, não tem volta. Os reformadores, se eu não me engano, Agostinho disse o seguinte, o inferno é um lugar que não tem maçaneta do lado de dentro. Na porta fechar, não adianta voltar pegando, não tem. Selou. A história acabou.
E para aplacar o medo do inferno, a realidade assustadora do inferno, as pessoas dizem o seguinte: não se preocupe, haverá reencarnação. Ai, que bom, então não vamos pensar no inferno, porque vai ter reencarnação. Não terá. Hebreus 9:27 diz: ao homem está determinado por Deus morrer uma única vez, não várias, uma, e vir o juízo. Ah, mas vai ter um purgatório, se as pessoas pedirem bastante eu vou sair. Não vai ter purgatório. Foi, selou. A palavra, o conceito purgatório sequer aparece na Bíblia. Uma invenção para aplacar o medo das pessoas. E deveriam ter medo. Veja como o medo é real. O medo é bom, em certo sentido. Pense sobre onde você vai estar e você vai descobrir. Se você não sabe quem é Jesus, naquele dia você vai saber que Ele é Deus e que a cruz existiu. Outra lição, ele fala: eu sou aquele que estive morto, mas que estou vivo. Quando ele fala que está vivo, ele está dizendo que pelos séculos dos séculos, ele está mostrando a sua divindade. Sua humanidade é vista na morte. Sua divindade é vista quando ele se levanta dos mortos. Então Jesus fala: olha, João, eu estou vivo. As pessoas acham que o cristianismo terminou quando eu fui crucificado? Não. Eu continuo vivo e eu quero que as pessoas saibam. Eu, como juiz, estou vivo pelos séculos dos séculos. Ninguém escapará disso. E naquele dia, Jesus vai perguntar: quem eu sou para você? E as pessoas vão dizer: olha, para mim, você era só um humano. Ah, então você não acreditou que eu era Deus? Condenado. Ah, para mim você foi um bom exemplo. Condenado. Ah, eu sempre ouvi falar da cruz, mas sabe o que é, Deus? Na história humana era tão confuso, tinha tantas, cada um falava uma coisa, eu não sabia em quem acreditar. Está condenado, porque ele deixou a Bíblia. Leia a Bíblia, você não precisa acreditar em ninguém, leia a Escritura. Ela vai testificar contra você. Ele ressuscitou. Toda a Páscoa é a lembrança, não do coelhinho, não do chocolate, mas é a lembrança de que alguém se levantou dos mortos. Lembre-se disso. Esse que foi muito ferido e se levantou dos mortos, ele está lá na frente esperando cada um dos seus inimigos. Então tenha medo, se você não é amigo dele, você não ouvirá da boca dele: não temas. Se você não ouve da boca dele o não temas, você deveria ter muito medo. Ele termina dizendo o seguinte, no versículo 18: eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele termina assim. E isso para o judeu era bem simples. Como assim ele tem as chaves da morte e do inferno? O inferno tem porta? Chave da morte, a morte tem porta? O que é isso? Chave na Bíblia é sinal de autoridade. Quem é que tem a chave da casa? O dono da casa. Então é comum as pessoas fazerem teologia de forma errada. Elas pensam assim: quem é o senhor do inferno? Ah, o diabo. Pronto, o diabo. O diabo tem um trono no inferno em que ele está sentado, o diabo com aquela figura mitológica mesmo, sabe? Com pé de boi, chifre, rabo, com um tridente. Ele está lá no inferno, tem um trono gigantesco no inferno. As pessoas vão chegando, ele vai fiando o tridente e colocando no caldeirão, judiando das pessoas, tal. Alguns acreditam, inclusive, que Jesus morreu. Acreditam que Jesus... É errado, é uma mentira, mas tem gente que ensina que Jesus morreu e quando ele morreu, ele desceu até o inferno. E lá foi torturado pelo diabo durante 3 dias. O diabo falou: viu? Aí depois ele saiu. Que bobagem é essa? Nesse texto, você descobre quem é o senhor do inferno. Quem é que manda no inferno? Jesus. Pode chocar você, mas Jesus fala: eu sou o Senhor, o dono do inferno. Aqui a palavra que aparece é Hades. Eu sou o Senhor do lugar onde os mortos estão. Eu governo sobre esse lugar. Tanto que a morte não pôde me deter. Eu mando sobre ela, eu me levantei e saí. Eu virei para Lázaro e falou: Lázaro, saia. E Lázaro se levantou dos mortos. Por quê? Porque eu sou o Senhor, eu tenho as chaves. Eu sou dono. Ele tem as chaves não só do inferno, mas ele também tem as chaves do céu. Quando ele vai falar com Pedro, ele diz assim: Pedro, dar-te-ei as chaves do reino. Viu? Pedro se tornou o primeiro papa. Que bobagem é essa?
Ele disse para Pedro o seguinte: Pedro, estou dando para você a autoridade para que você abra as portas do reino para que as pessoas entram. E falou para Pedro: as chaves do reino estão com você. E o que aconteceu quando a história começou? Pedro estava nos momentos em que o evangelho chegou nos grupos diferentes. Atos capítulo 2, quando a salvação, o Espírito Santo vem à terra e a igreja é formada. Todo mundo começa a falar em outro idioma, o idioma humano. O que acontece? Pedro se levanta no versículo 14 e fala: varões galileus, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento. E aí Pedro discursa. Pedro está abrindo as chaves, com as chaves que foi dada a ele, a porta do reino para os judeus. Em Atos capítulo 8, os samaritanos recebem o evangelho e avisam os apóstolos. Alguém diz: olha, os samaritanos também receberam. Os apóstolos falam: como? Samaritanos sendo salvo? Mandam Pedro e João. Quando Pedro chega lá, o Espírito Santo cai sobre os samaritanos igualzinho caiu com os judeus. Quem abriu as portas do reino? Pedro. Em Atos capítulo 10, um centurião romano chamado Cornélio manda chamar Pedro, porque um anjo falou: vai chamar Pedro, que está na casa de um curtidor de couro. De passagem, Pedro não podia estar lá de jeito nenhum, era couro de porco, mas fecha parênteses aqui. Vem para cá, traz ele. Pedro vai lá, entra. Pedro está pregando, as pessoas são salvas, o Espírito Santo vem sobre os gentios. Cornélio era um romano. Quem abriu? Pedro. Então Jesus tem as chaves do céu e as chaves do inferno. Jesus tem as chaves da morte. Jesus tem as chaves de todos os lugares. Para dizer o quê? Toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Eu tenho autoridade. Eu mando. Então quando você entende isso, ele traz para a mente do leitor um poder muito grande. E João está olhando e fala assim: olha, você não precisa ter medo, João, porque sou eu o dono do inferno e da morte. E a morte e o inferno não têm poder sobre você. Você pode descansar com isso? Você tem certeza que o inferno e a morte não têm poder sobre você? Quando eu falo de inferno e morte, entenda, a morte física ainda tem poder sobre nós. Nós morremos. Mas o mesmo Cristo que morreu chama dos mortos. E é confortante saber que todos aqueles que partiram na presença do Senhor se levantarão, porque ele falou: eu tenho autoridade sobre a morte e eu tenho autoridade sobre o inferno. Quando ameaçavam Paulo, Paulo viu as coisas do céu. E os homens falaram: nós vamos te matar. Paulo falou: o quê? Vamos me matar? Paulo falou: para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. É como torturar uma criança dizendo assim: obedeça. Se você não obedecer, você não sabe o que eu vou fazer, eu vou te mandar para Disney. A criança falou: o quê? Paulo falou: morrer para mim é lucro. Você está me ameaçando. Você não sabe o que eu vi. Se você me tirar a vida aqui agora, eu vou para um lugar maravilhoso. Como assim ameaça uma pessoa que perdeu o medo da morte? Eu vou te matar. Paulo falou: obrigado. Mas os crentes precisam se apropriar dessa verdade. Então hoje eu quero que você entenda que todos terão a mesma reação de medo, mas alguns não deveriam ter, os salvos pela graça de Cristo Jesus. Se você já entendeu que Ele é Deus, que a cruz existiu, que Ele ressuscitou e tem autoridade, então você pode descansar.